Olá, paz do Senhor Jesus a todos e seja muito bem-vindo a um sermão expositivo, tá? Meu nome é Isaias Watson, sou professor de teologia, infoprodutor e empreendedor. Estamos aqui no YouTube, no Spotify, nas redes sociais aí, pregando o Evangelho de Cristo, ensinando as pessoas acerca de Cristo e das coisas que concernem ao seu reino. E neste momento aqui nós iremos meditar em um texto do Novo Testamento também, que são nas cartas agora. Antigamente o último sermão foi no Evangelho de Mateus. Agora nós iremos meditar em 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10, que são versículos muito importantes acerca da nossa natureza, da nossa pecaminosidade e como deve ser a nossa reação, o que nós devemos fazer quando nós pecamos, quando nós transgredimos ao Senhor, que João aqui nessa carta, né, que foi talvez dos evangelhos, um dos últimos escritos, né, a serem escritos, né, para ser compilados, que foi o João, né, o Evangelho de João, as suas cartas, mas o Apocalipse, então a teologia joanina foi a última a ser escrita, né, mas nós podemos aprender muita coisa aqui com o apóstolo João, tá bom? Que o texto vai dizer o seguinte, em 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10, vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazendo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Tá, queridos? O pano de fundo aqui dessa carta é que nós devemos lembrar que João aqui estava combatendo uma heresia que era muito presente no período principalmente no final do primeiro século, né, que surgiu isso que depois foi surgindo novamente na história da igreja, e até o dia de hoje, querendo ou não, tem muita gente que acredita nisso, que é acerca do docetismo, que Jesus não veio em uma forma corpórea, né? Não tinha corpo físico. Então os docetas consideravam como se Jesus fosse apenas um fantasma. Jesus veio nessa terra em espírito, mas não veio em forma corpórea. Então, é claro que isso vai contra boa parte da teologia do Novo Testamento, né? Vai contra boa parte das profecias do Antigo Testamento, onde fala justamente acerca do sofrimento de Cristo, né? da morte de Cristo, da crucificação de Cristo, dos sentimentos que Cristo ia passar no seu corpo. Então, se Jesus não teve uma forma corpórea, então boa parte da teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento iria por água abaixo, né? Como ele disse no começo da carta, que nós tocamos da palavra da vida, ou seja, nós presenciamos com nossos olhos, nós andávamos com ele e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, então, ou seja, ratificando acerca da encarnação de Cristo, tá? Mas aqui João está orientando a igreja, provavelmente que estava a igreja de Éfeso, no que ele estava orientando, mas essa é uma carta considerada uma das cartas universais, então, ou seja, para todos os clientes de todas as épocas, de todas as idades, de todos os lugares, tá bom? Então, João aqui está orientando acerca da confissão de pecados, acerca da nossa pecaminosidade e como que nós devemos, então, confessar os nossos pecados para buscar o perdão de Deus, que nós muitas vezes cometemos pecados, porém, todavia, entretanto, nós não gostamos de admitir isto, né? Nós achamos que nós somos fortes, nós somos autossuficientes, e é claro que isso também é um pecado que precisa ser confessado e abandonado, tá bom? Então nós iremos olhar aqui nesse texto em 3 tópicos e temos 4 aplicações nesse texto que nós possamos olhar, tá? E meditar um pouquinho a mais, tá? Então primeiro nós iremos olhar para o reconhecimento da natureza pecaminosa, tá? Que ele fala isso no versículo 8. Depois nós iremos tratar acerca da confissão e do perdão de pecados, no versículo 9, e as consequências da negação do pecado, que está no versículo 10, tá bom? Então vamos primeiro olhar para o reconhecimento da natureza pecaminosa que temos em cada um de nós, tá bom? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, tá bom? Então aqui nós podemos olhar para 3 tópicos, tá? 3 pontos aqui, que primeiro, engano pessoal, que João começa com uma advertência clara contra a negação do pecado. Afirmar que não temos pecado é enganar nós mesmos e viver fora da realidade. Depois que isso é
há uma ausência da verdade aqui. Se há ausência da verdade, então é mentira, né? A negação do pecado indica a ausência da verdade em nós. A verdade de Deus revela a nossa condição pecaminosa e a nossa necessidade de redenção. E é claro que nós devemos olhar aqui para a condição humana acerca da depravação total, né? A doutrina da depravação total. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, como Paulo diz lá em Romanos 3:23, que nós devemos reconhecer a nossa natureza pecaminosa, que é o primeiro passo para a restauração da comunhão com Deus. Então vamos por parte aqui. Primeiro, dizer que você não tem pecado já é um pecado em si, né? Se dizermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, ou seja, você está mentindo. Então, você já cometeu um pecado aí só por ter dito que você... Não, eu não tenho pecado. Então, você acabou de cometer seu primeiro pecado. Então, porque você está enganando a si mesmo. Você não há verdade em você. Então, você é uma pessoa falsa e você é uma pessoa mentirosa por dizer que você não tem pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra muito bem que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, ou seja, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão mortos em seus delitos e pecados, suas ofensas e pecados, como Paulo diz também lá para os Efésios, né? Que justamente para essa igreja que João está pastoreando agora, né? Que está orientando agora. Então, podemos olhar aqui que se nós dissermos, se nós somos autossuficientes o bastante dizer que nós não temos pecado, que nós não temos transgressão, olha, é negar uma das doutrinas primordiais do evangelho, que é a acerca da depravação total, porque sem isso, então não haveria necessidade de Cristo vir a esta terra. Ora, os homens podem salvar a si mesmos, os homens têm capacidade de salvar a si mesmos, então não há necessidade de Cristo ter vindo aqui a esta terra, tomar os pecados dos eleitos sobre si, tomar os pecados de todos aqueles que ele comprou na cruz sobre si, né? O convite para todos os eleitos que irão aceitar o chamado de Deus. Então não haveria necessidade de Cristo então morrer pelos seus, né? Morrer pelo seu povo. Mas nós podemos entender aqui que há uma depravação em nós, que há uma necessidade de arrependimento em nós e que nós devemos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Se nós reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, então fica muito mais fácil de nós pedirmos perdão acerca dos nossos pecados para com Deus. A questão é, será que nós somos presunçosos o bastante para reconhecer que nós não temos, para falar que nós não temos pecado? Sabe, será que nós estamos assim tão fixados em nós mesmos a ponto, não, eu sou uma pessoa perfeita? Não, nós não somos perfeitos. Nós precisamos da graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, nós nem estaríamos vivos aqui. Nós nem estaríamos respirando, andando, vendo, enxergando. Não, nós estaríamos já nos quintos dos infernos, por assim dizer, né? Usando aqui uma linguagem bem rudimentar, não é? Mas, querendo ou não, é verdade, tá bom? Então, se você pensa que você não tem pecado, então você apenas está se enganando, porque habita pecado dentro de você, tá? Você é um pecador e você precisa da graça de Deus para poder sobreviver, para poder ser perdoado pelos seus pecados. Então, o primeiro passo é esse reconhecimento, tá bom? De que nós precisamos sempre da graça de Deus para alcançarmos o perdão de Deus. Caso contrário, nós só habita engano e mentiras dentro de nós. E é claro que isso é pecado e que nós devemos, então, confessar esse pecado para com Deus, tá? Então, agora nós iremos para o tópico 2, que é a confissão e perdão de pecados. Também nós iremos olhar aqui para 3 pontos, tá? Que diz o seguinte, verso 9: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós devemos confessar aqui, tá? A confissão dos pecados implica reconhecer e admitir os nossos erros diante de Deus. É um ato de humildade e arrependimento, tá? Nós sempre devemos olhar aqui para a ação do Espírito Santo no quesito da confissão de pecados, tá? Tanto o Espírito Santo quanto Satanás, eles vão apontar o pecado sobre nós, ó. Sempre eles vão atacar a nossa consciência e dizer, olha, você errou nisso, você fez isso. Só que Satanás vai dizer que não há perdão para você.
Ele vai mentir acerca disso, dizendo, não há perdão para você agora você tá perdido e você vai ficar nisso para sempre. Então, Satanás diz essas coisas. Agora, o Espírito Santo, ele vai te convencer ao arrependimento, que é a tristeza segundo Deus, como Paulo diz lá, lá em 2 Coríntios, que é a tristeza segundo Deus, uma tristeza que leva ao arrependimento. E arrependimento implica o abandono do pecado, tá? Há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Uma pessoa pode sentir tristeza, pode sentir remorso quando peca, mas ela vai voltar ao erro novamente. E isso não é arrependimento, tá bom? É que nem Jonathan Edwards gostava de dizer, né? Que muitas vezes nós temos que nos arrepender do nosso arrependimento, que muitas vezes é tão superficial, tá? Então, nós devemos olhar para isto. Olhar para o verdadeiro arrependimento que nós encontramos somente quando o Espírito Santo convence o nosso coração disso, convence o nosso coração dos erros que nós cometemos, das transgressões que nós cometemos, e que nós podemos, então, olhar com essa ótica, tá? Que é concordar com Deus. Confessar o pecado é concordar com o Espírito Santo acerca dos nossos erros, acerca das nossas transgressões. Quando o Espírito Santo disser que você mentiu, não tente negar isso, tá? Concorde com ele e se arrependa do seu feito, tá? Se arrependa da sua decisão de mentir e transgredir contra a lei do Senhor, tá bom? Isso implica para mim e para todos nós aqui presentes que estão ouvindo este sermão, tá bom? Então, olhe para isso, tá? Sempre que o Espírito Santo, como eu disse, o Espírito Santo e Satanás, eles vão apontar o seu pecado, só que cada um eles vão mostrar um caminho para você. Um é um caminho da mentira, que Satanás faz, e o outro é o Espírito Santo, que nos convence, então, de estarmos sempre firmados em Deus, confessar os nossos pecados e nos arrepender dos nossos pecados e das nossas transgressões, tá bom? Nós podemos confiar na fidelidade e na justiça de Deus, que Deus é fiel às suas promessas e justo em sua natureza, que nos perdoa com base na obra redentora de Cristo. Então, ele nos perdoa não porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos perfeitos, nada disso, mas Deus nos perdoa por causa da justiça de Cristo que agora está implantada dentro, que está imputada em nossos corações, conforme 2 Coríntios 5:21 nos diz. Então, Deus nos perdoa somente por causa de Cristo e da sua obra redentora que ele conseguiu fazer lá na cruz, né, nos redimindo, nos salvando e nos restaurando a comunhão que nós perdemos para com Deus. Tá bom? Então você pode descansar na justiça de Deus, você pode descansar na fidelidade de Deus, que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, por causa da justiça de Deus que habita dentro do nosso coração, e que nós podemos descansar então nesta justiça, tá bom? Que é uma justiça perfeita que habita dentro do nosso coração, mas que nós ainda pecamos, nós ainda transgredimos a Deus, mas mesmo assim nós podemos confiar na justiça de Deus, que nos assegura, que nos dá garantia da nossa redenção e da nossa salvação, tá bom? E nós podemos descansar que há um perdão e purificação completa disto, dos nossos pecados. A confissão resulta no perdão e na purificação de toda a injustiça, como o texto aqui diz, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou seja, de todo o pecado que você comete contra Deus. Deus é poderoso, Deus é totalmente poderoso e capaz de te purificar e te libertar deste pecado, dessa transgressão que você cometeu contra Deus, tá bom? Então ele é totalmente poderoso e suficiente, tá? A confissão resulta no perdão e na purificação de toda a injustiça. Deus não apenas perdoa, mas também limpa o nosso coração e nos restaura a sua imagem, tá bom? Então você pode ainda, mesmo que você transgrediu contra Deus, mesmo que você pecou contra Deus, você ainda pode desfrutar de uma comunhão, tá? Só que o problema que muitos de nós fazemos, isso eu já mencionei, né? Acho que foi no sermão sobre o Salmo 130, que nós muitas vezes nos escondemos de Deus, ao invés de confessar o nosso pecado. E aqui, essa mensagem, né, eu espero que tanto lá o Salmo 130 quanto a exposição desse sermão aqui nos motiva a sempre estar buscando mais de Deus, sempre estar correndo para frente de Deus, né? Buscando a face de Deus
e buscando o perdão de Deus, buscando a purificação que nós encontramos somente em Deus, né? Para que nós não venhamos a nos afastar da sua presença e perdemos, né, a comunhão, o vínculo que nós temos com ele, né? É claro que o Espírito Santo sempre irá nos convencer dos nossos erros, né? Sempre vai apelar na nossa consciência, dizendo, olha, você está errado, você precisa de arrependimento, ou então qualquer coisa, né? Deus pode levantar alguém para nos dizer que nós estamos errados, né? De que nós não estamos tomando um caminho que glorifica e que exalta a Deus, tá bom? Então nós podemos ver essas coisas que em Deus nós podemos encontrar tudo isso, nós podemos encontrar perdão, purificação e redenção para os nossos pecados, tá? Basta que nós não venhamos a nos enganar a nós mesmos, mas temos um espírito de humildade e de contrição perante os nossos pecados, perante os nossos erros, que somente assim, então, é que nós podemos desfrutar do perdão gratuito que nós podemos desfrutar, que Cristo conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário, tá? E descansar na sua fidelidade e na sua justiça, que permanecem hoje e para todo o sempre, tá bom? Então nós devemos olhar para o último ponto, que também temos aqui alguns tópicos, né, alguns pontos, que é a consequência, que são as consequências da negação do pecado, tá bom? Que está no versículo 10. Se dissermos que não pecamos, ou seja, primeiro foi aquecido da natureza, né? Agora é já na questão da ação, tá? No versículo 8, aqui agora no versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos quem? Deus de mentiroso, fazemos Deus de mentiroso. E sua palavra não está em nós, tá bom? Então, veja que a consequência disso que é uma consequência totalmente perturbadora, né? Que é algo realmente nefasto que muitos de nós podemos cometer, que é a negação do pecado, que é uma afronta à verdade de Deus. Ao negarmos a nossa pecaminosidade, ao negarmos a nossa pecaminosidade, acusamos Deus de mentir, pois a sua palavra revela a verdade sobre o nosso estado, que é enganoso e perverso o nosso coração mais que todas as coisas, tá bom? É o que Deus diz na sua palavra. E se nós dissermos que nós não pecamos, que nós não transgredimos as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos, então nós estamos fazendo Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós, tá bom? Então isso é um pecado muito grave, que é a negação da palavra de Deus, que é a negação daquilo que Deus diz acerca de nós, né? Deus, através do profeta Isaías, até diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia perante a tua face. Então, imagine, né? Se até as nossas boas obras, né, por assim dizer, né, entre aspas, né, porque não são tão boas quanto a gente gostaria que fosse, né? Mas até mesmo as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Por quê? Porque elas não são feitas visando a glória de Deus, elas são feitas visando apenas a, o benefício próprio. Então, são obras cheias de torpe motivação egoísta e que precisa de arrependimento, tá bom? Então, muitas pessoas pensam, Deus não está preocupado com a motivação. Não, 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 Deus está preocupado com a sua motivação. Por que você faz o que você faz? Por que você obedece a Deus? É para a sua própria glória? É para a glória de Deus. Deus se preocupa, sim, com as motivações, tá bom? Deus se preocupa, tá? Então, primeiro, nós fazemos Deus de mentiroso, tá? E é claro que a consequência de fazer Deus de mentiroso só prova que a palavra de Deus não está em nós, tá? Então, a palavra de Deus é verdade, que nos guia e que nos transforma, tá? É a palavra de Deus. Só Deus vai usar o evangelho para isso, tá? Deus não vai usar o humanismo secular ou outras fontes para nos convencer do contrário. Deus vai usar a sua palavra porque ele tem compromisso com a sua palavra, tá? Negar o pecado indica que a palavra de Deus não habita em nós, pois ela sempre revela a necessidade de arrependimento e de redenção. Então, se nós não pecamos, então não haveria necessidade de arrependimento, não haveria necessidade de Cristo vir a essa terra e padecer e sofrer naquela cruz sanguinária, né, cruenta, por você e por mim, né? Já que nós não haveria necessidade, então, de arrependimento e de salvação, porque os homens, então, poderiam se salvar, tá bom? Então, isso prova, se nós dissermos que nós não pecamos ou que nós não temos na natureza pecaminosa, isso prova que nós não conhecemos o Evangelho, tá bom? Porque a questão aqui é muito mais profunda, tá bom? Se nós dissermos que nós não pecamos ou não temos pecado, então, só estamos mostrando uma coisa, que nós não conhecemos a palavra de Deus, porque se não fosse por isso,
Se não fosse pelo fato de que nós temos pecado e que nós transgredimos contra Deus, então não haveria necessidade de Cristo ter vindo a esta terra e sofrido naquela cruz por você e por mim, ter bebido todo o cálice da ira de Deus que é para ser derramado sobre a nossa cabeça, né, eternamente, né, por causa disso, né, que foi da vontade de Deus moê-lo pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, tá bom? Então, se nós negarmos esses pontos, nós dizemos que nós não temos pecado, ou negamos que praticamos o pecado, isso só mostra que nós não conhecemos acerca da palavra de Deus, tá bom? Então, vamos aqui para as nossas aplicações. Nós temos 4 aplicações aqui que nós iremos meditar nesses minutos finais, tá bom? Então, primeiro, nós devemos reconhecer a nossa pecaminosidade, tá bom? Nós devemos reconhecer, tá? Que nós devemos, e por causa disso, eu encorajo aqui a cada um de nós, tá? Que nós devemos examinar os nossos corações, tá? E reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Não devemos nos enganar, mas admitir as nossas falhas diante de Deus, tá? Não pense que você é uma pessoa perfeita, né? Ai de nós, ai de mim, pensar que nós somos pessoas perfeitas, nós somos pessoas maravilhosas, pessoas vazias. Não, 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 não. Nós que somos os vilões aqui nessa história, tá bom? Jesus que é o herói que veio resgatar os vilões, né? Os culpados, os transgressores, os pecaminosos, os pecadores, que somos nós aqui nessa história, tá bom? Então reconheça as suas falhas, reconheça as suas pecaminosidades, reconheça as suas fragilidades, reconheça que você precisa de Deus, precisa da sua graça para poder sobreviver, para poder ter os seus pecados perdoados. E não somente perdoados, mas também purificados e transformados, tá bom? 2. Prática da confissão, tá? Nós devemos cultivar a prática da confissão sincera e regular de nossos pecados, tá bom? Porque dia após dia, gente, a gente peca. Então, nós temos que fazer uma confissão regular mesmo, tá? Confessar um ato de humildade que nos abre para a graça e a misericórdia de Deus, tá bom? Então não resista à voz do Espírito Santo, tá? Se ele apelar para a sua consciência, mostrando seus erros, mostrando seus pecados, não resista, tá bom? Não minta, não se engane, mas que você possa arrepender, então, dos seus pecados e voltar-se para Deus, tá bom? Então, se arrependa dos pecados, volte para Deus, não resista à voz do Espírito Santo, tá? Então, faça a confissão sincera, seja totalmente franco, dê detalhes, dê nomes aos seus pecados. Não chame isso de deficiência ou doença ou algo do tipo, não, não, não. Mas dê o nome do pecado de pecado, tá? Se é inveja, fala que é inveja. Não fala que é ressentimento ou algo do tipo. Não, fala que é inveja. Se é cobiça, fala que é cobiça. Se é mentira, fala que é mentira. Não dê justificativas, tá? Não dê justificativa. Ah, eu fiz isso por causa disso ou por causa daquilo outro. Não, não, não. Tá? Seja específico e seja detalhista, tá? Não dê desculpas, não seja uma pessoa que dê desculpas, mas uma pessoa que dê detalhes acerca dos seus pecados e das suas transgressões, tá bom? Que não é algo, né? Isso aqui é um sermão que vai ser totalmente impopular, né? Um sermão impopular, por assim dizer, mas que nós devemos pregar isso, tá bom? Os pregadores, os ministros, os líderes devem pregar e devem relatar acerca desta necessidade de arrependimento e de confissão, para que nós venhamos a experimentar a bondade, a misericórdia e a graça de Deus, e também experimentar, é claro, a justiça de Deus que nos garante esta comunhão cada vez mais profunda com Ele, tá? Terceiro, nós devemos confiar na fidelidade de Deus, tá? Então, eu quero convidar aqui para que nós venhamos a confiar na fidelidade e na justiça de Deus para nos perdoar e nos purificar, tá bom? Ele é fiel para cumprir as suas promessas de perdão, de redenção, e ele é justo para nos restaurar completamente. Por quê? Porque a justiça de Cristo é quem habita dentro dos nossos corações. E Deus nos perdoa por causa dessa justiça. Deus nos perdoa por causa da obra redentora que seu Filho fez na cruz do Calvário. E é por causa disso que ele tem poder para nos perdoar, tá bom? Todo pecado vai ser punido, tá bom? Ou vai ser punido no inferno, ou vai ser punido em Cristo, tá bom? Mas só que em Deus, em Cristo, nós já temos o perdão. E ele é fiel para cumprir suas promessas de perdão, de redenção, de purificação, que ele já concedeu a nós. E ele é justo o suficiente para nos perdoar os pecados. E ele é justo para punir
os pecados, seja em Cristo ou seja no inferno, tá bom? Então nós podemos descansar em Deus, tá bom? Só que lembre-se que cada vez que você e eu pecamos, nós praticamente estamos golpeando Cristo, né? Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Então pense muito bem, tá? Que o amor de Deus possa ser o árbitro, tá? Que a palavra de Deus possa ser o árbitro da sua vida, de modo que você não venha mais pecar, de modo que você e eu não venhamos a pecar, a transgredir contra Deus, tá bom? Mas que nós venhamos a olhar para Ele e encontrar a direção e redenção necessária para que nós venhamos a não transgredir contra Deus, de modo que se nós não transgredirmos contra Deus, nós não precisaremos confessar os nossos pecados, tá bom? E quarta e última aplicação, que é viver na verdade, tá bom? Que nós possamos viver na verdade a palavra de Deus, permitindo que ela revele as nossas falhas e nos guie à santificação. Viver na verdade é viver em comunhão com Deus e experimentar a sua plenitude. Talvez é um sermão que eu queira futuramente meditar nessa passagem que é Romanos capítulo 12, né? Que lá Paulo diz que nós devemos aborrecer o mal e apegar-vos com o bem, tá bom? Então, se você quiser ver em santificação, você precisa odiar aquilo que é contrário à santificação, tá bom? Então, se você quer ser uma pessoa honesta, então você deve odiar a desonestidade. Se você ama a verdade, você deve odiar a mentira. Então, se você realmente quer amar aquilo que é bom, se apegar com aquilo que é bom, então você deve odiar a coisa que é contrária a isso, tá bom? Então, aborrecer o mal e apegar-vos com o bem. Futuramente, se Deus quiser, nós iremos meditar num outro momento neste texto, tá bom? De Romanos 12, que nós podemos fazer uma exposição com mais detalhes, tá? Mas aqui, nós podemos reconhecer, então, que nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender deles. Não basta somente confessar, mas também devemos deixar, né? Como o salmista, o proverbista diz, né? O proverbista diz lá em Provérbios 28:13 que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará ou nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, tá bom? Então não basta somente confessar, não basta somente concordar com o Espírito Santo acerca dos seus detalhes. Você também deve pedir por força, por graça necessária para não cometer esses pecados novamente, para que então você não venha a transgredir, a quebrar o relacionamento e a comunhão que você possui com Deus, tá bom? Então, queridos, eu quero concluir, tá? Quero concluir esse sermão dizendo que é o seguinte, que a mensagem de 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10, nos chama a uma vida de sinceridade e transparência diante de Deus. Nós devemos reconhecer a nossa pecaminosidade, confessar os nossos pecados e confiar no perdão e na purificação de Deus, que são os passos essenciais para uma vida de comunhão com Ele, que nós possamos viver na verdade, permitindo que a palavra de Deus nos transforme e nos guie à plenitude da vida em Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude a aplicar essas verdades em nossas vidas diárias, vivendo de maneira que glorifique a Deus e que impacte positivamente ao mundo ao nosso redor. Para que nós venhamos a ser canais de bênção, então, exortando uns aos outros, orientando uns aos outros, assim está pedindo pela misericórdia, pela graça de Deus, para que Ele nos perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões e viver uma vida que honra e que glorifica o seu santo e poderoso nome. Tá bom? Então, gente, vamos ficar por aqui, tá? Deixa aí seu like, curtida, comentário, né? Compartilhe para o grupo das igrejas, tá? Se inscreva nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Threads, no TikTok, no Spotify e aqui no YouTube, tá? Então, não nos deixe de nos seguir, nos acompanhar, ative as notificações para você receber mais conteúdo, mais sermões, mais aulas acerca da teologia, tá bom? E que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus possa ter misericórdia de nós, né? Acerca dos nossos pecados, das nossas transgressões, mas que nós possamos desfrutar de uma comunhão para que nós venhamos a desfrutar da alegria indizível e cheia de glória que somente Ele promete aos nossos corações, tá bom? Então nós temos nossos cursos também, tá? Que aí no link da descrição você pode estar olhando. E os nossos livros, os nossos e-books. Então que Deus em Cristo possa abençoar infinitamente. A paz do Senhor Jesus e até o próximo sermão, tá bom? Fiquem com Deus.
Que Deus possa continuar abençoando infinitamente o seu dia e a sua semana, em nome de Jesus. Com Deus.